Como você pode ser tão egoísta? Meu pai gritou, seu rosto escurecendo enquanto andava pela sala de estar de sua casa de praia em Angra dos Reis. Sua irmã precisa desse dinheiro para seu novo empreendimento comercial. Você tem mais do que o suficiente. Fiquei ali, atordoada, em silêncio, minha mão ainda segurando a conta do imposto sobre a propriedade. Eu tinha acabado de ser emboscada. O que deveria ser um jantar casual de domingo havia se transformado em um interrogatório sobre por que eu não estava mais fazendo minha parte. Meu nome é Lourdes Ribeiro e, aos 33 anos, construí uma carreira de sucesso como comerciante autodidata. Não nasci em uma família rica. Tudo o que tenho, conquistei com inúmeras noites sem dormir, estudando padrões de mercado e assumindo riscos calculados. Nos últimos 5 anos, eu vinha discretamente pagando os impostos da casa de férias dos meus pais, cobrindo as prestações do carro da minha irmã mais nova, Miriam, e financiando férias em família, sem reclamar. Era a minha maneira de retribuir a família que me criou. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Pai, eu tenho pago por tudo há anos. Finalmente consegui dizer, minha voz mais firme do que eu me sentia. Os impostos sobre a propriedade, as viagens, de negócios de Miriam, as contas médicas da mamãe que o seguro não cobriu. Eu nunca pedi nada em troca, mas não posso continuar fazendo isso para sempre. Minha mãe estava sentada silenciosamente no sofá, os olhos fixos em suas mãos cruzadas no colo. Ela não olhava para mim, e isso doía mais do que os gritos do meu pai. Nós te demos tudo enquanto você crescia, ele continuou, ignorando completamente minhas palavras. E agora que precisamos de você, você está nos abandonando? Enquanto sua irmã está tentando fazer algo da vida? Foi então que notei o envelope na mesa de centro, parcialmente escondido sob uma revista. Um canto de um documento oficial aparecia, e eu pude ler as palavras Fundo Fiduciário e Miriam Ribeiro, impressas em letras maiúsculas. Meu estômago embrulhou. Peguei o envelope antes que meu pai pudesse me impedir. Lourdes, isso é particular, ele retrucou. Mas era tarde demais. Já estava lendo o documento, minhas mãos tremendo enquanto a verdade se revelava em uma linguagem jurídica fria. Meu pai havia criado um fundo fiduciário substancial apenas para Miriam. O mesmo pai que, por anos, me dizia que não havia dinheiro suficiente para ajudar com minha mensalidade da faculdade, me forçando a trabalhar em vários empregos enquanto estudava. O mesmo pai que agora esperava que eu financiasse o estilo de vida da família, enquanto secretamente preparava minha irmã para uma vida confortável. Quando você ia me contar sobre isso? Sussurrei, sentindo uma clareza fria me invadir. De repente, tudo fez sentido. O favoritismo, as diferentes expectativas, as constantes exigências disfarçadas de obrigação familiar. Meu pai arrancou o documento das minhas mãos, mas o dano já estava feito. Os números estavam gravados na minha memória. 350 mil reservados para Miriam, com provisões adicionais para futuras contribuições. Enquanto isso, me diziam repetidamente que as finanças da família estavam apertadas. Você não deveria ter visto isso, ele murmurou, dobrando o papel e colocando-o de volta no envelope. Claramente, respondi, minha voz vazia. Acho que isso explica por que vocês nunca ajudaram com meus empréstimos estudantis. O padrão sempre esteve ali. Miriam. Teve aulas de dança enquanto me disseram para focar nos estudos. Ela ganhou um carro no aniversário de 18 anos, enquanto eu pegava o ônibus até economizar o suficiente para comprar um usado com o dinheiro do meu trabalho depois da escola. Quando chegou a hora da faculdade, Miriam foi para uma universidade, particular com o apoio da família, enquanto eu juntava bolsas de estudo e trabalhava 30 horas por semana em uma cafeteria. Sempre atribuí isso a mudanças nas circunstâncias financeiras ou a diferentes abordagens parentais. Nunca quis acreditar no que agora estava evidente. Meus pais simplesmente valorizavam mais Miriam. Querida. Minha mãe finalmente falou, sua voz suave e ensaiada, carregando aquele tom manipulador que agora eu reconhecia. Sua irmã precisa de mais ajuda do que você. Você sempre foi tão independente, tão capaz. Estamos orgulhosos de quão bem você se saiu por conta própria. A lógica distorcida me tirou o fôlego. Fui punida pelo meu sucesso, enquanto Miriam foi recompensada por sua dependência. Todas aquelas vezes que pedi ajuda. Comecei, memórias inundando minha mente. Quando trabalhei 2 empregos durante a faculdade e mal dormia. Quando meu carro quebrou e não pude pagar o conserto.
quando precisei de um depósito de segurança para meu primeiro apartamento e ouvi que não havia dinheiro. Vocês mentiram para mim a vida toda. Mas o dinheiro estava lá. Ele só estava reservado para Miriam. Meu pai se remexeu desconfortavelmente. As decisões de investimento não são tão simples, Lourdes. Tínhamos que pensar no futuro. Mas não no meu futuro, respondi. Pensei em todos os pagamentos que fiz em nome deles ao longo dos anos. Os impostos sobre a propriedade, somente nesta casa de praia, eram de 8.700 anualmente. Eu os cobri por 5 anos seguidos, além de inúmeras outras despesas. No verão passado, paguei R$ 12.000 em reparos no telhado sem reclamar. Enquanto isso, eles estavam secretamente construindo um pé de meia para minha irmã. Os impostos vencem no mês que vem, meu pai disse, mudando de assunto, enquanto deslizava a conta na mesa de centro em minha direção. E a associação de moradores aumentou suas taxas novamente. Eu o encarei, incrédula. Depois do que acabei de descobrir, ele ainda esperava que eu pagasse? A audácia era de tirar o fôlego. Algo dentro de mim mudou naquele momento. Uma recalibração fundamental. Eu tinha sido feita de boba, mas isso acabava hoje. Eu vou cuidar disso, disse calmamente, pegando a conta. Meu pai relaxou visivelmente, sem perceber a determinação nos meus olhos. A viagem de volta para meu apartamento no centro do Rio de Janeiro geralmente me trazia paz. Naquela noite, porém, parecia pairar uma nuvem escura no céu e na minha cabeça. Eu tinha sido uma idiota. Ao chegar em casa, ignorei o telefone tocando. Sem dúvida, meu pai se certificando de que eu não iria renunciar ao imposto sobre a propriedade. Peguei meu laptop com os dedos trêmulos e abri uma pasta que mantive meticulosamente por anos, mas nunca pensei que precisaria usar. Contribuições financeiras para a família. A planilha que apareceu na tela representava milhares de dólares que eu havia investido nas necessidades da minha família. 5 anos de pagamentos de impostos sobre a propriedade. 43.500 pagamentos do carro de Miriam, que assumi quando ela alegou não ter condições de pagar. 5.168 novo telhado da casa de férias. Rs 12.000 despesas médicas para a cirurgia no joelho da minha mãe, não cobertas pelo seguro. Rs 8. 200 férias em família que financiei sob o pretexto de presentes. R$ 22.400 o total, me deixou fisicamente doente. 91.268 ao longo de 5 anos. Enquanto isso, meus pais secretamente canalizavam dinheiro para um fundo fiduciário para minha irmã. Percorri as cópias digitais de cheques, recibos de transferência e mensagens de texto me agradecendo pela minha generosidade. Cada um deles agora parecia uma evidência da minha própria ingenuidade. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Miriam. Papai diz que você está sendo difícil sobre os impostos. Não seja egoísta, Lourdes. Ri amargamente. É claro que ela ficaria do lado deles. Por que não ficaria? Ela foi a beneficiária do favoritismo deles a vida inteira. Outra mensagem chegou, desta vez do meu pai. Estamos contando com você para esses impostos. Não nos decepcione. Nenhum obrigado, nenhum reconhecimento pelo que já contribuí. Apenas a expectativa de que eu continuaria financiando seu estilo de vida, enquanto eles garantiam o futuro de Miriam. Na manhã seguinte, liguei para meu escritório avisando que trabalharia de casa e dirigi até o consultório de Pedro Guilherme, o consultor financeiro que me ajudou a construir meu portfólio de investimentos quando comecei a ganhar muito dinheiro, há 3 anos. Isso é uma lista e tanto, Pedro murmurou, revisando minha planilha. Seus olhos se arregalaram ao ver o total. E você nunca pediu reembolso? Não, respondi simplesmente. Eu queria ajudar. Pedro tirou os óculos e me lançou um olhar sério. Lourdes, sua generosidade é admirável, mas isso é insustentável. Você está comprometendo seu próprio futuro financeiro ao permitir essa dependência. Isso não é saudável para nenhum de vocês. Eu sei disso agora, murmurei. Acabei de descobrir que meus pais criaram um fundo fiduciário substancial para minha irmã, enquanto me deixavam arcar com todas essas despesas. A expressão de Pedro escureceu. Isso muda as coisas. Durante as 2 horas seguintes, montamos um plano. Eu precisaria de documentação. Declarações autenticadas de todas as minhas contribuições. Recibos formais. Uma contabilidade completa de tudo o que eu já havia dado. Pedro recomendou um colega, Victor Salazar, um contador forense especializado em disputas financeiras. Você tem certeza de que quer seguir esse caminho? Ele perguntou ao final da reunião. Conflitos familiares por dinheiro podem ficar feios rapidamente.
Pensei no documento do fundo fiduciário. Nos anos em que me disseram que não havia dinheiro suficiente para me ajudar. Na conta do imposto sobre a propriedade que meu pai deslizou casualmente para a mesa, esperando que eu pagasse mais uma vez. Tenho certeza, respondi, minha voz mais firme do que nunca. É hora de eles entenderem exatamente com o que tenho contribuído todos esses anos. E o que acontece quando essa contribuição para. Quando saí do escritório de Pedro, senti algo que não sentia há anos, quando se tratava do poder da minha família. Controle. Uma semana depois de descobrir o fundo fiduciário, sentei-me no escritório de Vítor Salazar, cercada por pilhas de papéis. O contador forense estava organizando metodicamente minhas contribuições financeiras para a família Ribeiro nos últimos 5 anos. Sua documentação era impressionantemente completa. Victor notou a classificação detalhada de extratos bancários e recibos. A maioria das pessoas não mantém registros tão precisos, mas minha experiência em day trading me incutiu bons hábitos de manutenção de registros. Cada transação, cada transferência, cada despesa, tudo meticulosamente rastreado e categorizado. Então, qual é o dano total? Perguntei, me preparando para a resposta. Victor deslizou um documento sobre sua mesa. A contagem final foi ainda pior do que meus cálculos iniciais. R$118. 745. Os Rs 14.915 adicionais vêm dos juros que você perdeu por desviar esses fundos de seus próprios investimentos. Ele explicou. Com base no desempenho do seu portfólio durante esse período, essa é uma estimativa conservadora. Balancei a cabeça, sentindo uma estranha mistura de vingança e tristeza. Os números tornaram a traição concreta e inegável. O que eu faço agora? Perguntei. Depende do que você quer, Victor respondeu. Se você busca restituição legal, poderíamos construir um caso, embora questões financeiras familiares possam ser complicadas sem acordos por escrito. Se está apenas documentando isso para seu próprio encerramento ou como alavanca em discussões familiares, podemos preparar uma declaração financeira abrangente. A segunda opção, decidi. Por enquanto. Enquanto Victor preparava a documentação, meu telefone vibrou com mensagens de texto. Miriam. Papai ainda não recebeu o pagamento do imposto. A data de vencimento está se aproximando. Miriam. Papai diz que você está sendo difícil com dinheiro, depois de tudo que eles fizeram por você. Sério, Lourdes? Silenciei meu telefone sem responder. Deixe-os se perguntar. 3 dias depois, recebi uma declaração financeira autenticada do escritório de Victor. O documento detalhava cada centavo que eu havia contribuído para minha família nos últimos 5 anos, categorizado por finalidade, data e destinatário. Incluía um cálculo da oportunidade de investimento perdida e uma declaração de Pedro Guilherme verificando a legitimidade da análise. Naquela mesma noite, recebi uma ligação da minha mãe. Lourdes, seu pai está preocupado com o pagamento do imposto sobre a propriedade. Ela começou, sua voz cuidadosamente modulada para esconder qualquer tensão. A data de vencimento é na próxima semana. Eu sei quando é devido, mãe. Bem, você vai lidar com isso? Você sempre foi tão confiável nessas coisas. A suposição casual em sua voz acendeu algo em mim. 5 anos de pagamento sem um único agradecimento. 5 anos de doação enquanto eles secretamente construíam um fundo para minha irmã. Não desta vez, disse baixinho. Uma longa pausa. O que você quer dizer com isso? Não estou mais pagando os impostos de propriedade, nem qualquer outra despesa familiar. Mas estamos contando com você. O dinheiro já está alocado em outro lugar. Sua voz assumiu um tom frenético. Para o fundo fiduciário de Miriam, você quer dizer? As palavras pairaram no ar entre nós. Outro longo silêncio. Seu pai me disse que você viu isso, Lourdes. Você tem que entender. Eu entendo perfeitamente, mãe. Entendo que contribuí com quase 120 mil reais para esta família nos últimos 5 anos, enquanto vocês me diziam que não havia dinheiro suficiente para ajudar com minha educação ou moradia. Entendo que financiei seu estilo de vida enquanto vocês garantiam o futuro de Miriam. Isso não é justo, ela protestou fracamente. Não, não é, concordei. E terminei com isso. Encerrei a ligação e desliguei meu telefone completamente, sabendo que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Meu pai não aceitaria isso deitado. Ele sempre viu meu apoio financeiro como uma obrigação, não generosidade. Na manhã seguinte,
Abri meu laptop e fiz 3 mudanças significativas. Cancelei o pagamento automático do carro de Miriam. Removi-me como pagadora autorizada de todas as contas da família. Transferi R$ 120.000 da minha conta de corretora para um novo fundo de investimento separado, denominado Meu Futuro. Pela primeira vez em anos, senti-me aliviada. O peso das constantes expectativas financeiras da família foi tirado dos meus ombros. A repercussão foi rápida e explosiva. Ao meio-dia, meu telefone foi bombardeado com mensagens. Finalmente, liguei-o novamente durante meu intervalo para o almoço, observando notificações inundarem minha tela com um estranho desapego. Miriam. Ligou 7 vezes antes de enviar uma série de mensagens cada vez mais frenética. Miriam. Que diabos, Lourdes? O banco disse que o pagamento do meu carro foi recusado. Você está tentando arruinar minha pontuação de crédito? Eu tenho planos. Para este fim de semana, Miriam. Papai está furioso. Conserte isso agora. As mensagens do meu pai foram mais diretas. Pai. Me ligue imediatamente. Isso é um comportamento inaceitável. Você não pode simplesmente abandonar suas responsabilidades para com esta família. Ignorei todas e foquei no meu dia de negociação. Os mercados estavam voláteis, exigindo minha total atenção. Somente após fechar minhas posições, ouvi a única mensagem de voz que minha mãe deixou. Lourdes, por favor. A voz dela tremia. Seu pai está fora de si. O aviso de imposto de propriedade veio com uma multa por atraso. Miriam não pode pagar o carro. Ela vai perder o veículo. Não entendemos por que você está fazendo isso. O que quer que esteja te chateando, podemos conversar sobre isso. Por favor, nos ligue de volta. Nenhum reconhecimento sobre o fundo fiduciário. Nenhum reconhecimento dos anos do meu apoio financeiro. Apenas pressão para retomar o status quo. Eu estava compondo uma resposta medida quando meu interfone tocou. A voz do segurança do prédio veio pelo alto-falante. Senhora Ribeiro, seu pai está aqui exigindo vê-la. Ele está sendo bastante insistente. Meu estômago apertou. Diga a ele que não estou disponível. Ele disse que não irá embora até você descer. Suspirei. Então chame a polícia se ele se recusar a sair. Muito bem, senhora. 20 minutos depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Meu primo Thomas acabou de ver o tio Greg sendo escoltado para fora do seu prédio. Pela segurança. O que está acontecendo? Você está bem? Eu não falava com Thomas há meses. Respondi de forma simples. Estou bem. Apenas um desentendimento financeiro familiar. A resposta dele me surpreendeu. Já era hora de você enfrentá-los. A maneira como eles trataram você versus Miriam está errada há anos. Olhei para o telefone. Sempre presumi que ninguém na família havia notado a disparidade. A validação de Thomas foi inesperada e profundamente reconfortante. Às 19 horas, minha campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi Miriam parada ali, braços cruzados, batendo o pé impacientemente. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança. Presa. O que você quer? O que eu quero? Ela repetiu, incrédula. Quero que você me explique por que, de repente, está agindo como uma psicopata. O pagamento do meu carro foi recusado, e papai disse que você está se recusando a pagar os impostos da casa do lago. Correto. Respondi calmamente. Por quê? Qual é o seu problema? O problema é que eu contribuí com quase R$ 120.000 para esta família nos últimos 5 anos, enquanto papai secretamente financiava um fundo para você. A expressão de Miriam vacilou. Primeiro surpresa, depois culpa e, por fim, raiva. Defensiva. Isso é diferente, insistiu. O fundo é para o meu futuro. Eu preciso dessa segurança. E eu não? Ela bufou. Você sempre foi a inteligente. Disse, como se isso explicasse tudo. Você tem essa sua carreira de trader extravagante. Eu ainda estou tentando encontrar meu caminho. Aos 31 anos, Miriam. Enquanto eu pago as prestações do seu carro e financio as férias da família? Ela desviou o olhar. Você nunca reclamou antes. Porque eu não sabia que estava sendo manipulada. Não sabia que, enquanto drenava minhas contas para ajudar a família, papai estava canalizando dinheiro para o seu fundo fiduciário. Não é tanto dinheiro assim, murmurou. 350.000 haures é uma quantia significativa. Seus olhos se arregalaram. Como você sabe o valor exato? Eu vi o documento. Um silêncio tenso se instalou entre nós. Então, de forma quase ensaiada, Miriam tentou outra abordagem.
Sua expressão suavizou enquanto ela tocava meu braço. Lourdes, eu entendo que você está chateada. Mas somos uma família. Precisamos da sua ajuda. Papai disse que sem o pagamento do imposto, eles podem perder a casa do lago. Dei um passo para trás, quebrando o contato. Isso não é mais problema meu. Você realmente deixaria nossos pais perderem a casa onde passamos todos os nossos verões? Como pode ser tão fria? Olhei para minha irmã. Realmente a olhei. Pela primeira vez vi o privilégio que havia sido cultivado nela por toda a sua vida. Ela realmente não conseguia compreender por que eu estava parando de sustentar financeiramente a família. Eles têm opções, respondi. Podem usar parte do seu fundo fiduciário. O rosto de Miriam endureceu. Isso não é justo. Sorri tristemente. Não, Miriam. Nada sobre isso foi justo. Fechei a porta, gentilmente, mas com firmeza, em seu rosto. 2 semanas se passaram. O prazo do imposto sobre a propriedade chegou e passou. Mantive rádio silêncio com meus pais e Miriam, focando no meu trabalho e no meu próprio planejamento financeiro. Joseph me ajudou a reestruturar meu portfólio de investimentos. Agora, que eu não estava mais sangrando dinheiro para minha família, a diferença era substancial. Eu poderia aumentar significativamente minhas contribuições para a aposentadoria e até considerar comprar minha própria casa de férias. Minha recém-descoberta paz foi quebrada quando recebi um e-mail do tio Pete, irmão do meu pai. Lourdes, o que está acontecendo com Greg e a Casa do Lago? Ele me pediu um empréstimo de 10.000 para cobrir os impostos e multas. Disse que você se recusou a ajudar a família, mas isso não parece com você. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos antes de soltar uma risada amarga. Então era isso. Meu pai estava pedindo dinheiro para outros parentes em vez de tocar no fundo fiduciário sagrado de Miriam. Cuidadosamente, escrevi uma resposta e anexei um resumo detalhado das minhas contribuições financeiras para a família nos últimos 5 anos, juntamente com uma breve explicação sobre o fundo fiduciário. A resposta do tio Pete chegou em menos de 1 hora. Puta merda, Lourdes. Eu não fazia ideia de que ninguém sabia. Greg estava contando a todos como estava lutando para ajudar suas 2 filhas igualmente. Isso muda tudo. No dia seguinte, meu primo Thomas ligou. Lourdes, há algo que você precisa saber. Sua voz estava tensa, insistente. Vai haver uma reunião de família na casa dos seus pais neste fim de semana. O tio Greg ligou para discutir o abandono da família por Lourdes. Ele está tentando reunir todos contra você. Meu estômago apertou. Obrigado por me avisar. Tem mais. Thomas continuou. Ouvi meu pai falando com o seu. Pelo que entendi, eles estão planejando te culpar não apenas para que você retome os pagamentos, mas também para cobrir todas as taxas e multas por atraso. Estão enquadrando. Isso como se você estivesse prejudicando deliberadamente o legado da família. A audácia era de tirar o fôlego. Você vai a essa reunião? Perguntei. Sim. E você também deveria. Thomas disse com firmeza. Você precisa esclarecer as coisas. Eu vou te apoiar. Concordei, embora a ansiedade apertasse meu estômago. Confrontar meu pai diante da família extensa seria desafiador, mas talvez necessário. Quando o sábado chegou, me vesti cuidadosamente com um terninho preto profissional. O mesmo que sempre me dava confiança em negociações difíceis. Dirigi até a casa dos meus pais com toda a documentação financeira. Completa, incluindo declarações autenticadas e cálculos das oportunidades de investimento que perdi. A sala ficou em silêncio quando entrei. Meu pai estava perto da lareira, claramente no meio de um discurso. Tias, tios e primos estavam espalhados pela sala, as expressões variando entre confusão e preocupação. Miriam estava sentada ao lado da nossa mãe no sofá. Ambas pareciam desconfortáveis. Lourdes. Meu pai se recuperou rapidamente. Fico feliz que tenha decidido se juntar a nós. Estávamos apenas discutindo a situação da casa de férias da família. Tenho certeza de que sim. Respondi, com a voz firme, colocando minha pasta na mesa de centro. E tenho certeza de que você forneceu a todos as informações financeiras relevantes. Os olhos dele se estreitaram. Estamos discutindo sua recusa em cumprir suas obrigações familiares. Interessante. Abri minha pasta. Porque eu tenho 5 anos de registros financeiros mostrando mais de 118 mil reais em obrigações familiares. Uma onda de murmúrios se espalhou pela sala. Minha tia Catarina, sempre direta, perguntou: que fundo fiduciário? Olhei para meu pai, dando-lhe a oportunidade de responder. Quando ele permaneceu em silêncio,
Passei cópias do resumo financeiro para todos na sala. Nos últimos 5 anos, paguei os impostos da propriedade no Porto Frade, cobri os pagamentos do carro de Miriam, financiei férias em família e muito mais, totalizando quase 120 mil HARs. Durante esse mesmo período, meus pais estabeleceram um fundo fiduciário de 350 mil exclusivamente para Miriam. A sala explodiu em vozes sobrepostas. O rosto do meu pai ficou vermelho escuro. Esses são assuntos familiares privados. Ele trovejou. Exatamente. O tio Pete interrompeu levantando-se. E nesta família, devemos tratar nossos filhos de forma justa. Eu não esperava esse nível de apoio. Enquanto a sala se dividia em discussões acaloradas, o olhar do meu pai se fixou no meu. E pela primeira vez, eu vi algo em seus olhos que nunca tinha testemunhado antes. Medo. O medo de ver sua narrativa cuidadosamente construída desmoronar. E por trás desse medo, algo ainda mais inesperado. Respeito. A reunião terminou com meu pai saindo furioso, minha mãe o seguindo em lágrimas. Miriam permaneceu sentada no sofá, congelada, evitando contato visual com todos. O resto da família demorou a sair, tentando processar as revelações. Eu não fazia ideia de que era assim. Minha tia Catarina murmurou, folheando os documentos. Greg sempre retratou você como a bem-sucedida que não precisava de ajuda. O tio Paulo balançou a cabeça. Isso não está certo. A Casa do Lago faz parte das memórias da nossa família há anos. Se você tem pago esses impostos esse tempo todo, deveria ter alguma participação na propriedade. Eu não tinha considerado esse ângulo. A casa de férias estava registrada apenas no nome dos meus pais, apesar do meu investimento financeiro significativo nela. Eu não quero a casa, expliquei. Só quero que eles reconheçam a injustiça da situação. Thomas colocou a mão no meu ombro. Reconhecimento não é o suficiente, Lourdes. Devia haver consequências. 3 dias depois, meu telefone acendeu com uma mensagem do meu pai. Sem desculpas, sem reconhecimento de qualquer erro, apenas 5 palavras: os impostos da propriedade venceram. Olhei para a mensagem sem querer acreditar. Depois de tudo que havia sido revelado, ele ainda me tratava como seu caixa eletrônico pessoal. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada da minha mãe. Lourdes. Sua voz estava hesitante. Seu pai não está lidando bem com isso. A Casa do Lago significa tudo para ele. Mais do que tratar suas filhas igualmente? Perguntei. O silêncio dela foi resposta suficiente. Mãe, eu contribuí com quase 120 mil HARs para esta família. O pai criou um fundo fiduciário de 350 mil HARs para Miriam, sem nunca me oferecer apoio semelhante. A disparidade é gritante. Eu sei. Ela admitiu calmamente. Sempre soube que não era certo, mas seu pai toma as decisões financeiras. Eu termino a frase por você. Completei. Houve uma pausa. Eu entendo. Mas é aqui que isso acaba. Na manhã seguinte, enviei uma mensagem para o meu pai. Nenhuma palavra. Apenas um único anexo. Uma fotografia do registro financeiro completo, autenticado, de todas as minhas contribuições dos últimos 5 anos. O total estava circulado em vermelho. Não era necessário dizer nada. A documentação falava por si. 1 hora depois, meu telefone tocou. Eu esperava ouvir a voz irritada do meu pai. Mas era Miriam. E ela parecia abalada. Pai acabou de me mostrar toda a documentação que você enviou. Isso é realmente mais de 118 mil? Sim, é. Confirmei. Cada centavo estava documentado e verificado por um contador forense. Houve uma longa pausa. Eu não fazia ideia. Ela disse finalmente. Papai sempre me disse que você estava ajudando um pouco aqui e ali porque tinha dinheiro extra. Ele nunca mencionou que você estava cobrindo grandes despesas, enquanto ele construía. Meu fundo fiduciário. Sua voz falhou nas últimas palavras, e pela primeira vez, ouvi remorso genuíno na voz da minha irmã. Lourdes, eu não sei o que dizer. Me sinto péssima. Não é inteiramente sua culpa. Admiti. Papai criou essa situação, mas eu me beneficiei dela. Ela acrescentou. E nunca questionei, apenas presumi que merecia a ajuda. Outra longa pausa. Então Miriam me surpreendeu. Eu vou consertar isso, declarou. Isso não está certo. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela desligou. No dia seguinte,
Recebi a documentação formal do advogado do meu pai. Os impostos da propriedade da Casa do Lago estavam pagos integralmente. Junto com eles, uma emenda juridicamente vinculativa à propriedade. Agora, eu possuía 25% da casa. Anexada à documentação, havia uma nota do advogado. Miriam insistiu em usar fundos do seu próprio fundo fiduciário para cobrir os impostos e as taxas legais da transferência de propriedade. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do meu pai. Isso não era necessário. Família ajuda família. Eu não respondi. Sua mensagem deixava claro que ele ainda não entendia, ou se recusava a reconhecer, a injustiça fundamental de suas ações. Minutos depois, outra mensagem chegou. Dessa vez, da minha mãe. Seu pai está lutando com isso. Mas quero que saiba que estou orgulhosa de você por se defender. Eu deveria ter feito o mesmo anos atrás. Naquela noite, Miriam ligou novamente. Pedi ao papai para dividir o fundo fiduciário igualmente entre nós. Ele recusou no início, mas o tio Pete e a tia Catherine me apoiaram. Ele se encontrará com seu consultor financeiro amanhã para fazer os arranjos. Fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, senti um peso ser tirado dos meus ombros. Não pelo dinheiro em si, mas pelo que ele representava. Reconhecimento, justiça, respeito. Obrigada, Miriam. Disse sinceramente. Não, ela respondeu. Obrigada, por finalmente nos fazer encarar a verdade. Você acha que a atitude de Miriam foi suficiente para reparar a injustiça que Lourdes sofreu? Ou ela deveria ter feito mais para equilibrar a situação? Se você estivesse no lugar de Lourdes, teria aceitado a participação na Casa do Lago. E a mudança no fundo fiduciário? Ou buscaria outro tipo de reparação? Escreve aqui nos comentários. E se você gostou da história, clica em curtir e se inscreve no canal para você não perder nada. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal.